dia de vídeo de livro e o escolhido da vez é o Todo Dia, do David Levithan, que é um livro que me surpreendeu demais e você já vai saber o porquê. Eu fiquei muito interessada em ler esse livro depois de assistir a crítica em vídeo do Gabriel, do Cabine Literária, porque eu não imaginava que fosse ser um livro tão profundo pela sinopse, pelas resenhas que eu já tinha lido nos blogs, então eu não tinha me interessado por ele, apesar de já ter ouvido falar muito bem da escrita do David Levithan. Mas a partir da crítica do Gabriel, que vai estar linkada no box de informações, eu passei a ver este livro com outros olhos e eu fiquei morrendo de vontade de ler. E vamos lá, chega de blá blá blá. Todo Dia conta a história de A. É um ser muito peculiar. Ele é uma pessoa sem corpo. Na verdade, ele não tem gênero, ele não tem nome, ele não tem um corpo, ele é apenas uma alma, por assim dizer. Ele é apenas uma essência. E o que acontece, ele acorda cada dia em um corpo diferente, no corpo de uma pessoa diferente, como se fosse aquela pessoa. Todo dia isso acontece desde que ele nasceu e ele sempre toma o corpo emprestado por um dia de alguém que tenha a mesma idade que ele. Então, quando ele era pequeno, ele sempre acordava em corpos de crianças e quando a gente começa a ler a história, ele já tem 16 anos. Então são 16 anos acordando dia após dia em um corpo diferente. E essa premissa eu achei muito original, bastante fantasiosa. Apesar disso, não é um livro de fantasia em momento nenhum. É um livro bastante real e com o qual a gente consegue se identificar em várias passagens. Eu pelo menos consegui, eu me vi muito naquelas páginas, principalmente quando eu lembrei da minha adolescência. Como o A fica somente um dia no corpo de cada pessoa, ele faz o possível para não criar laços, para não se apegar a ninguém e para não deixar rastros da sua passagem naquele corpo. Então, ele procura fazer com que as coisas continuem da mesma maneira como sempre foram, não interferindo nas escolhas e na vida das pessoas em cujos corpos ele está hospedado temporariamente por um dia. Isso quer dizer que ele não tem amigos, ele não tem pessoas em quem confiar, ele não tem como criar laços com ninguém. Ele sabe que toda vez quando ele se despedir da sua família temporária e dos seus amigos temporários, não vai ser apenas um boa noite e até amanhã, vai ser um adeus, porque no dia seguinte ele não vai mais estar lá. A pessoa cujo corpo serviu de hospedeiro para o A, digamos assim, no dia seguinte não se lembra de estar ausente do próprio corpo e ele consegue acessar as memórias daquela pessoa. Então, ele age por vontade própria, ele raciocina com a própria mente, mas ele consegue lembrar de fatos importantes sobre aquela pessoa, como o nome dos pais, contextualizar um pouco a vida da pessoa para ele não ficar muito perdido. Então ele consegue lembrar de algumas coisas da vida real, entre aspas, da pessoa em cujo corpo ele está hospedado. E assim ele viveu a sua vida até os 16 anos, sem criar laços, sem se apegar a ninguém, sem saber de fato quem ele era, até que ele conhece a Rhiannon, que é a namorada do Justin, um cara em cujo corpo ele um dia acordou. E o Justin é um verdadeiro babaca, não tá nem aí pra Rhiannon, mas o A sente alguma coisa por ela, assim, ele nota alguma coisa diferente logo que a conhece, e ele se apega muito a ela, então ele quebra a sua própria regrinha de não interferir na vida dos seus hospedeiros e resolve tratar bem a Rhiannon, levá-la pra passear como se fosse o Justin. Então é a primeira vez em sua vida que ele realmente vai sentir falta daquele corpo e daquela vida. E a partir daí tudo muda. No dia seguinte ele acorda em um corpo completamente diferente, mas ele continua sentindo falta da Rhiannon. O que acontece é que ele começa a forçar coincidências e a forçar motivos para ele encontrar a Rhiannon. Então ele sempre dá um jeito de encontrar com ela, mesmo em corpos diferentes, mesmo sem ela saber quem ele é, somente pelo prazer da sua
tinha como dar certo, e no fim ele acaba contando pra ela a sua história louca, conta por que ele não tem corpo e como que eles não vão ter nenhum futuro juntos, e ainda assim eles se gostam, é um sentimento mútuo, e eles meio que tentam levar essa relação que tá fadada ao fracasso, e eles tentam desesperadamente arranjar um jeito de fazer as coisas funcionarem. Mas por que eu gostei tanto de Todo Dia? Bom, na verdade, essa questão do A acordar todo dia em um corpo diferente, de não conseguir se encaixar, como bem diz na contracapa, é uma metáfora para o que a gente sente na adolescência, que a gente realmente não se encaixa, a gente acorda cada dia pensando de uma maneira, muda de opinião drasticamente, praticamente todos os dias, e é basicamente o que acontece com o A, né? Guardadas as devidas proporções, afinal de contas ele é literalmente uma pessoa diferente a cada dia, e na adolescência isso acontece de uma maneira mais metafórica, mas mesmo assim cabe a reflexão. E uma coisa que o Todo Dia nos faz pensar também é a questão de o que define a gente, sabe? O que faz com que nós sejamos as pessoas com que nós somos, quais são as características. Será que se dizer que uma pessoa é gorda, é magra, é bonita, é feia, é heterossexual, é homossexual, será que são palavras que as definem como pessoas ou apenas que as descrevem? Eu acredito que todo e qualquer tipo de rótulo não são coisas que nos definem, e sim que nos descrevem. E sim, são coisas bastante diferentes, ao meu ver. E na adolescência esse sentimento é ainda mais exacerbado, é muito confuso descobrir quem a gente é, o que a gente espera da vida, quais são as nossas opiniões sobre todas as coisas novas no mundo que a gente ainda está aprendendo a conhecer. É tudo muito confuso, e eu achei que o David Levithan criou uma metáfora brilhante com a história do A. E apesar dos elementos fantasiosos, esse não é o ponto forte da história, esse não é o foco, sabe? Como eu falei, não é um livro de fantasia, é um romance da vida real, sabe? A gente realmente acredita na história, a gente não pensa que entrou num universo fantasioso e totalmente fora da realidade. Não! O A é completamente real, completamente palpável. Todos os corpos em que ele habita, cada adolescente diferente tem uma característica marcante, tem alguma coisa que a gente consegue se identificar. Então ele habita corpos de pessoas depressivas que querem se matar, ele habita corpos de pessoas obesas mórbidas, habita corpos de meninas lésbicas e de meninos gays, e habita corpos de crianças que mesmo com 16 anos já são obrigadas a trabalhar para ajudar a sustentar a casa. Então assim, são muitas histórias diferentes, e por isso há um personagem que me pareceu tão maduro, apesar dele ter no livro apenas 16 anos, as atitudes dele são muito mais maduras do que a gente suporia de um adolescente, mas é por isso, ele passa por muitas situações que uma pessoa normal não passaria. Isso faz com que a gente cresça na marra. Eu vi muita gente reclamando do final do livro porque, a bem dizer, o livro não tem final. Mas eu não acho isso ruim, porque não tinha como David Levithan trazer resposta para as questões que não tem resposta, sabe? Não importa saber por que o A é do jeito que é, por que ele acorda todos os dias em um corpo diferente. Não é isso que importa, no final das contas. Não tem resposta pra gente mudar de opinião e pra gente ter essa sensação de eu não pertenço a lugar nenhum. Isso é uma questão inerente ao ser humano, e realmente eu achei o final do livro perfeito. Eu acho que ele terminou exatamente da maneira como tinha que terminar. Eu não senti falta de nada, não. E apesar desse ser um livro voltado para jovens adultos, para adolescentes que estão nesta fase, na mesma faixa etária do A, eu acho que ele transcende esse rótulo de jovem adulto. Eu tenho 25 anos e eu já não sou mais o público-alvo, e eu adorei esse livro e me identifiquei com diversas partes, tanto que minha vontade era de sair marcando o livro e grifando várias partes
gostou, não esquece de me dar um joinha, porque aí você me ajuda a divulgar o canal. E se inscreve aqui caso você ainda não tenha se inscrito, pra ficar sabendo toda vez que tiver vídeo novo. Muito obrigada por me acompanhar até aqui, beijinhos e até o próximo vídeo.